Olá, pessoal. O objetivo desse vídeo é nós demonstrarmos a rotina switch case aí com o nosso Java. Para isso, eu já abri aqui o nosso Eclipse. Ele só está aberto, tá? Para economizar um pouco de tempo. E eu vou criar um novo projeto aqui, ó. File New Java Project. E o nome do meu projeto vai ser exemplo switch case. E vou dar aqui o finisher. Muito bem. Vou aqui criar uma nova classe, new class, e vou chamar essa classe de app, de aplicação. Vou marcar aqui o public static void main e finish. Muito bem, já tenho aqui a minha estrutura, né, necessária para desenvolver aqui algum programa com a linguagem de programação Java. Muito bem, o switch case, ele é parecido com o if, né? Só que nós vamos usar para propósitos específicos. Então, geralmente, quando nós temos alguma igualdade ou algum intervalo, né, que a gente queira verificar, aí a gente pode utilizar o switch case. Por exemplo, se eu quero fazer um programa que tem lá, por exemplo, número, né? A gente já fez isso no vídeo anterior. Número recebe, por exemplo, 5. E eu quero saber qual que é o mês equivalente ao número 5. O que a gente tem que fazer lá? Um if que fala o seguinte: se o número for igual a 5, exibe lá maio, né? Opa, é isso mesmo. Só que eu tenho que fazer as outras verificações, né? Eu tenho que fazer, se o mês é igual a 1, exibe janeiro. A gente usa o if encadeado aqui, ó. Else if, se o número for igual a 2, fevereiro. Se o número for igual a 3, então a gente vai fazendo todas as verificações aqui com if. Tá? Isso deixa o código, às vezes, longo. Com o switch case, a gente diminui um pouco que é essa estrutura. Tá? Como que a gente faria aqui esse mesmo exemplo, né, com a estrutura de switch case? Eu vou declarar aqui, ó, switch, tudo com letra minúscula, switch, abre parênteses, e coloco a variável que eu vou fazer a verificação. No caso aqui, a variável número, tá? E vou abrir e fechar chaves. Por quê? Todas as minhas comparações, elas ficarão dentro aqui do meu switch. Então, eu preciso aqui do abre e fecha chaves, né, para falar, ó, aqui começa o switch case, né, e aqui termina. E aí eu faço os casos de verificação. Então, case 1, olha só que como vai ficar muito mais simples, né? Caso for 1, o que a gente vai escrever? Ciso janeiro. Vou copiar aqui que fica mais rápido. Caso for 2, a gente escreve fevereiro. Caso for 3, março. E assim por diante, tá? Vamos testar isso daqui? Opa, case 3, né? Aqui não é o março. Então, como é que funciona aqui a lógica desse switch case aqui? Então, ele pega aqui, ó, com a minha variável chamada número. Caso a variável número for igual a 1, exibe janeiro. Caso a variável número for igual a 2, exibe fevereiro. Caso a variável número seja igual a 3, exibe março e assim por diante. Tá? Eu vou rodar isso daqui, o número aqui eu vou colocar que ele vale 2. A gente vai ver que tem um pequeno problema que a gente tem que ajustar ainda. Então, olha só que interessante. Dei o play aqui e ele exibiu fevereiro e março, né? Poxa vida, mas está errado.
O número 2 equivale somente a fevereiro. Por que que ele executou março? Na verdade, se eu colocar aqui os próximos casos também, vou colocar aqui mais alguns. Então, 3, 4, 5, 6. Aí aqui, caso for o mês 4. Abril, maio, junho, tá? Olha só que interessante, vai ficar mais errado ainda agora. Opa, apareceu fevereiro, março, abril, maio e junho, né? Se eu colocar o mês 3, olha que interessante. Ele vai exibir março, abril em diante. Por que que isso acontece, galera? Porque, olha só, como o mês aqui, o número aqui é igual a 3, ele fala o seguinte, é igual a 1? Não. É igual a 2? Não. É igual a 3? Sim. E aí ele acaba mostrando todas as mensagens seguintes. Como que a gente resolve isso? Quando a gente trabalha com switch case, é muito importante que a gente trabalhe com uma palavrinha chamada break, que é para ele fazer o seguinte, ele vai encerrar o nosso switch case quando ele encontrar a resposta verdadeira, tá? Então, eu tenho que colocar aqui o break para todos, certo? Então, agora, como é que fica a leitura aqui do nosso programa? Se a minha variável, ó, caso a variável número seja igual a 1, exibe janeiro e para, tá? Nesse case aqui, 1, 2 pontos, né? Aqui eu posso ter mais um monte de linhas, eu posso ter um monte de linhas de código. Tudo isso vai depender do programa que a gente tem que desenvolver, né? Ou do trecho de programa que a gente tem que desenvolver, tá bom? Sendo que a última linha, né, deve ser essa linha break. Por quê? Né? Agora vocês vão ver que vai funcionar. O que que vai acontecer agora, ó? Só exibe março. Por quê? Ele fala, é igual a 1? Não. 2? Não. É igual a 3? Sim. Então, se ele for igual a 3, exibe aqui a mensagem março e para o nosso programa. É isso que acontece nesse momento, tá? Então, é muito importante aqui a gente trabalhar com o break também. Bom, vocês viram que o código, né, ele fica até mais legível, né? E além de ficar mais legível, ele fica mais rápido também quando nós trabalhamos com a estrutura switch case, tá? E para finalizarmos, eu não coloquei aqui a última instrução, mas que a gente precisa colocar, que é a instrução default. Default, 2 pontos. Para que serve a instrução default? Caso ele não for 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aqui, aí eu posso colocar, por exemplo, né, que é um mês inválido. Tá? Inválido. Então, esse default aqui é como se fosse o senão para nós. Se ele não for 1, 2, 3, 4, 5, 6, se ele não for nenhum desses, ele é um inválido. Tá? Óbvio que aqui, referente ao mês, a gente teria que ir até dezembro, né? Mas só para mostrar para vocês que o default, né? Ele deve ser a nossa última instrução dentro aqui da nossa estrutura do switch case. Ok? Então, vamos só fazer um teste aqui, ó. Eu coloco aqui o set, né? Que não faz parte mais do nosso intervalo aqui. E pode ver que ele já descarta todas as outras e vai para o inválido. Bom, esse aqui, né, é um exemplo com a estrutura switch case. Uma outra alternativa também que a gente consegue fazer com switch case, eu vou colocar aqui para baixo, usando ainda, eu vou até comentar aqui e fazer de novo aqui a variável número. É aquele exemplo do trimestre, né, onde eu digito o número, eu quero saber qual que é o trimestre equivalente, se é o primeiro trimestre, segundo trimestre, e assim por diante. Com a rotina anterior, nós fazemos assim, ó, se um exemplo, né, uma possibilidade, se o número for igual a 1, ou o número for igual a 2, ou o número for igual a 3, né, opa, tá errado, ou se o número for igual a 3, então se ele for 1, 2 ou 3, né, a gente manda exibir lá a mensagem primeiro trimestre. Tá? Então, essa aqui foi a forma que nós vimos em um vídeo anterior. A gente pode também fazer
esse mesmo exemplo com switch case, tá? Mas você vai falar, poxa, mas eu vou ter que criar 12 casos do mesmo jeito, né? Caso 1, escrever janeiro, primeiro trimestre. Caso 2, escrever primeiro trimestre. Beleza, é uma lógica. Mas o switch case ele tem uma flexibilidade para algumas coisas, tá? E uma delas é o seguinte, ó, switch, eu vou também novamente trabalhar com a variável número, tá bom? Uma coisa importante é que geralmente a gente trabalha com a estrutura do switch case baseada em inteiros, tá? Tem como a gente manipular uma string, por exemplo? Até tem, mas eu não vou mexer com isso agora. Switch número. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, case 1. Opa. Case 1, 2 pontos. Ou case 2. Ou case 3. Olha só. Aí eu exibo primeiro trimestre. Certo? Olha só como já fica bem mais claro aqui, né? Pelo menos na minha concepção. Se eu colocar aqui, ó, case 4, 5 ou 6, opa, 6, exibe aqui pra gente segundo trimestre, né? Case 7, 8 ou 9, a gente exibe terceiro trimestre. Case, opa, 10, 11 ou 12, exibe quarto trimestre, tá? E o nosso default vamos colocar aqui fora do intervalo, tá? E aqui só faltou uma coisinha, né? Se a gente deixar desse jeito, vamos ter a mesma coisa, ele vai exibir. Quando ele encontrar a primeira verificação, né, a verificação verdadeira aqui, ele vai acabar exibindo as demais. Então, eu não posso me esquecer de colocar o break. Então, caso for 1, 2 ou 3, exibe o primeiro trimestre e para. Se não, ele exibe o outro, né, e para. Ok, vamos fazer aqui um teste. Ó, o meu número é o 7. Então, ele tem que exibir o terceiro trimestre aqui para nós. Muito bem. Se eu mudar aqui para o 2, tem que exibir o primeiro trimestre. E assim por diante, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido aqui a estrutura do switch case, né? Uma estrutura simples, mas que facilita aí para a gente desenvolver alguns tipos de exercícios. Um abraço para vocês e até a próxima, galera.